aquele que se predispôs, Pai, a estar aqui ouvindo a sua voz e transmitindo para a tua igreja. Que ele venha agora, Pai, sair dele todo o nervosismo, toda a ansiedade, toda a preocupação do porvir, e que agora ele esteja totalmente ligado ao que o Senhor quer transmitir para ele. Toma sua família, cuida da sua família enquanto ele está aqui, cuidando do rebanho que o Senhor colocou em suas mãos. Pai, e que ele venha transmitir, que ele venha entender e transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amém? Pode sentar. Sente-se dando glórias a Jesus. Meu lado pentecostal sempre gosta de falar isso. Sente-se dando glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vamos ler do versículo 38 ao 42. Obrigado, Pedro. Você não vai colocar aquela música automática, né? Quem está feliz com o Senhor diz amém. Sabe, irmãos, às vezes a gente... Obrigado, meu irmão. A gente vem para a igreja e a igreja não está cheia. Temos a tendência de ficar um pouco triste por isso. Mas eu queria te encorajar a acreditar que Deus está preparando um grande avivamento no nosso meio. É só você observar os sinais. Já tem algumas semanas que Deus tem usado os pastores para pregar aqui sobre arrependimento. Nós vamos estudar sobre oração. Nós estamos com as nossas casas, nos pequenos grupos. E tudo isso é um pavimento para um avivamento. Todo avivamento começa com isso, com arrependimento. Começa com confissão de pecados, começa com estarmos juntos em comunhão. Então acredite, Deus está preparando um grande avivamento. E muito em breve, esses lugares vazios, a gente vai ter dificuldade de sentar, porque não vai ter muita cadeira sobrando. E eu tenho algumas experiências com Deus que quase todas elas foram em dias assim, que não tinha muita gente, que não tinha muita expectativa em homens, em pessoas. Nesses dias e nessas noites foram os encontros que eu tive com Jesus mais marcantes na minha vida. Então eu te encorajo a estar neste lugar aqui, a estar aqui agora. A palavra dessa noite fala muito disso, de estarmos aqui, de estarmos no lugar, amém? Eu gosto muito de falar sobre isso e já falei diversas vezes sobre isso. Sobre o poder de estar. E lá em Lucas 10, no capítulo 10, versículo 38, é um texto bastante conhecido. Nós cantamos aqui domingo sobre ele. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Esses aqui eram Jesus e seus discípulos. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Estou na versão de velho, se puder colocar a ARC, Almeida Revista e Corrigida. É de semi-velho. E vai ser importante ser essa versão, eu vou te explicar depois. No versículo 39 diz que, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, grave isso, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que essa minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, mande ela me ajudar. Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu queria tanto saber cantar como Maria. Quem somos nós para julgar?
Eu amo dar tema para minhas mensagens. Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Você já viu esse meme? Você já viu alguém falar isso? Quem somos nós para julgar? Sabe o que é isso, irmãos? É uma frase que a gente fala no final, depois de ter falado sobre alguém 20 minutos. Que a pessoa é isso, é aquilo. Aí no final a gente fala, mas quem somos nós para julgar, né, amiga? Não é mesmo? Hoje o Jonathan botou um vídeo lá no nosso grupo da célula, da mesa, do pequeno grupo, a gente chama de tanto nome. Um trecho de uma pregação que o pastor fala isso, que nós temos um mau costume de falar mal das pessoas, de falar por trás das pessoas. E sim, irmãos, é a nossa natureza, a gente é assim mesmo, a gente fala dos outros. E muitas das vezes travestido de boas, né, assim, a gente só quer comentar, né? Pô, a pastora viu ela, né? Falou comigo hoje. Às vezes assim, é polido, a gente quer falar as coisas sem nenhum tipo de maldade. Mas a gente tem uma mania de julgar as pessoas. Não é mesmo? E temos a mania de julgar os personagens bíblicos. E tem coisas aqui nesse texto que eu nunca tinha percebido da Marta. E é por isso que eu queria falar sobre isso hoje. Quem somos nós para julgar a nossa irmã Marta? Quem somos nós? O contexto aí desse texto, se você voltar, tem um texto lindo que todos nós conhecemos, que é a parábola do bom samaritano. Então Jesus está contando que um sacerdote viu um homem caído, passou de longe, que um levita passou, viu um homem caído, passou de longe, e que um homem, um samaritano, que não se dava bem com os judeus, mesmo assim, esse homem presta um serviço àquele homem caído. Então Jesus vem falando, até então, sobre serviço, sobre largar a religiosidade, sobre largar as suas coisas e servir. Jesus vem falando e nos ensinando algo sobre o que nós muito gostamos de falar, sobre ativismo. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que servir o outro, tem que fazer alguma coisa para alguém. Só que depois de passar e contar sobre essa história, Jesus agora vem dizer que Maria, aquela preguiçosa, escolheu a melhor parte. E Marta, a nossa irmã, trabalhadeira, como diz a minha mãe, estava lá, afadigada e ansiosa com muitas coisas. E é interessante perceber essa contradição às vezes. Como assim, Jesus? Eu tenho que fazer, tenho que servir, mas como assim eu tenho que estar aos teus pés? E essa é a boa parte. Nós vamos aprender sobre isso. Por que, então, Jesus, que eu tenho que abandonar o ativismo agora? Se o Senhor falou agora há pouco sobre fazer as coisas. E aí, irmãos, é interessante que o problema não está nas atividades em si. O problema está em não ver Jesus naquilo que fazemos. O problema está nas motivações que nos fazem servir. O problema de Marta não foi que ela estava servindo, ou ocupada, ou preocupada. O problema é que a intenção dela e o coração dela não estava na coisa mais importante, que era em Jesus. Muitas vezes nós somos assim. No mesmo capítulo 10, no versículo 22, Jesus está falando sobre a gente vê-lo, sobre a gente percebê-lo, sobre a gente chegar até a Ele. Então tudo faz sentido. Ele diz no versículo 22, tudo por meu Pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E no versículo 23 ele olha para os discípulos, se volta para ele e diz-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Então, irmãos, o grande problema e a grande coisa não está em servir em si, em fazer muitas coisas em si, em estar ocupado em si. A grande sacada e a grande questão aqui é o nosso coração e os nossos olhos estarem em Jesus. É a nossa intenção estar na pessoa e suficientemente só nele, em Jesus. É isso que a gente precisa entender. E aí, irmãos, ver o Senhor, ver o que Ele faz, perceber Ele movimentar, Ele agir, é coisa de quem é bem-aventurado. Então, muitas das vezes a gente vem aqui aos cultos, estamos aqui, Deus está fazendo, Deus está movendo, e nós estamos aqui, oh, meu Deus, que hora que acaba mesmo? Nossa, já é 8h20, a palavra ainda está com o dirigente, e Deus está fazendo, Deus está movendo, e a gente está preocupado, que horas são? O que eu vou fazer amanhã? Nossa, já teve célula, tem que ir no culto também? E a gente está fazendo sempre contas. Mas nós vamos aprender com essas nossas irmãs a alegria de estar aos pés de Jesus. Mas, irmãos, como eu disse no começo, eu entendo a Marta.
A gente não pode julgar Marta. Quem somos nós para julgar Marta? Porque assim como ela, nós temos algumas questões. Primeiro, nós também temos o hábito de preparar a casa para as visitas. No versículo 38 diz que eles entraram na casa de Marta e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Irmãos, quando a gente vai receber uma visita, a gente prepara a casa, a gente nunca recebe. E a gente fala assim, ó, não repara a bagunça. Passou o dia todo dando faxina, a pessoa chega, o chão está brilhando, aí fala assim, ó, não repara a bagunça. Mas para dizer que é natural, né? Agora você imagina alguém que é pega de surpresa, uma comitiva vem e chega na sua casa. Meu irmão, você começa a preparar as coisas. Eu lembro uma vez, eu e Maria, nós viajamos para a casa das nossas mães, lá no Espírito Santo. E no meio do caminho teve um processo com a irmã dela, minha cunhada. Eles tiveram que vir aqui na nossa... A gente morava aqui atrás. Não sei se ela vai lembrar disso. Irmãos, pensa. Sabe quando você viaja, que você viaja e... Nós chegamos em casa, faltou pouca casa, não está mais ali, está lá na praça, assim. Era uma bagunça, a gente deixou tudo zoneado, assim, por aquela ansiedade de viajar, ainda mais que era anos atrás, cada viagem a gente fica muito ansioso de ir lá ver nossas mães. Você imagina anos atrás, então. E aí, a gente não teve tempo de preparar a casa, porque não estava combinado eles virem. Então, a gente pegou no caminho, chegamos aqui em casa, quando abriu a porta, a casa estava... Agora, você imagina essa irmã. Jesus chegou, a comitiva chegou, ela quis arrumar a casa. Você faria a mesma coisa, senão você é alguém porco, desculpa a palavra. Você faria isso, você queria arrumar a casa. Nós queremos que as pessoas vejam nossas coisas arrumadas. A gente não quer que ninguém veja a nossa bagunça, a nossa vergonha. Ninguém pode ver aquilo que é nosso, que é a nossa exposição. A gente não quer que ninguém perceba que a gente não é tão perfeito assim, que as nossas coisas não são tão no lugar assim. A gente quer sempre proteger as nossas coisas, a gente quer sempre se preservar. Adão, quando pecou, o que ele fez de primeiro? Ele se preservou. Enquanto ele era alguém livre do pecado, ele era alguém que vivia nu. Quando ele peca, ele se percebe nu, porque ele não quer que ninguém veja as suas vergonhas. A gente também é assim. Acontece que quando Jesus chega na casa, a gente não tem que se preocupar em fazer uma faxina, porque é Ele que limpa a nossa casa. A gente não tem nenhuma autoridade, a gente não tem nenhuma capacidade de nos preparar para receber Jesus. É Ele que nos escolheu primeiro, é Ele quem nos amou primeiro, é Ele que nos limpa de dentro para fora. E nós temos a mania de querer preparar tudo. Jesus, olha, deixa eu arrumar aqui, aí a partir daí o Senhor pode tocar. Só que esse dia, irmãos, deixa eu te falar, nunca vai chegar. A sua casa nunca vai estar pronta. Você precisa abrir do jeito que ela está. Eu entendo Marta. Jesus, quando foi na casa de Zaqueu, nós aprendemos isso na célula da semana passada. Jesus disse, olha, hoje chegou a salvação a esta casa. É Ele que traz a limpeza, é Ele que traz a faxina, é Ele que remove o que precisa ser removido, é Ele que põe as coisas novas no lugar. Pare de querer arrumar a sua vida antes de entregar Jesus. Deixa que Jesus corrija, transforme, deixa que Ele faça a obra. Uma segunda coisa que eu aprendo é que Maria, ela era de casa. Irmãos, eu fiz questão de usar essa versão porque quando a gente lê na NVI, nunca me passou pela cabeça de que talvez a Maria não morasse com Marta. Já passou na sua cabeça? Não parece que ela mora com a Marta? Mas se você observar o texto, dá para também tirar uma ideia de que ela talvez não morasse com a Marta. Porque o texto diz que a Marta o recebeu em sua casa. Aí no versículo 39 diz, e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Não está claro. Dá para entender que ela morava, mas também dá para entender que ela não morava. Aí o Tiago depois fala com a gente que o Tiago é mais dessa área aí. Mas você percebe que talvez ela não morasse, mas ela, sendo irmã, era alguém que era de casa. A gente tem certa dificuldade com isso, com as pessoas que são de casa. Já viu aquela história de que santo de casa não faz milagre? A gente tem dificuldade com pessoas que estão do nosso lado. A gente tem uma certa dificuldade de que as pessoas ao nosso redor sejam talvez mais prósperas do que a gente, alcancem coisas maiores do que a gente. Porque parece que na nossa cabeça, se a gente está todo mundo aqui no mesmo ambiente, parece que todo mundo meio que vai só no mesmo lugar.
Então, em nome de Jesus, a gente precisa ser curado disso, porque tem pessoas do nosso lado que vão em lugares maiores, vão alcançar coisas maiores, vão viver extraordinariamente melhor do que nós. E amém por isso. Deus tem uma coisa para cada um de nós, um propósito para cada um de nós. E a gente precisa ser curado disso, de que a gente acha que a pessoa que está do nosso lado, ela não pode ir muito longe. Como assim, fulaninha? Não, não, não. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer. Sabe, irmãos, a gente tem essa dificuldade, a gente tem um hábito, e é muito fácil para a gente chorar com os que choram. Aí é tranquilo. Caramba, que barra, hein? Mas quando a pessoa conta uma bênção, na hora de nos alegrarmos com o que se alegra, às vezes, se a gente não vigiar, a gente fica com inveja. Caraca, o que Deus viu nesse cara e em mim não? Meu Deus, olha fulano, está viajando, está conquistando tanta coisa. Nossa, olha ele, a célula dele é mais cheia, a casa dele vai mais gente, olha ela chama as pessoas vêm, eu convido, ninguém vem na igreja. Pô, como assim, irmãos? Em nome de Jesus, deixa a pessoa viver a bênção dela e espera o seu tempo. E é muito mais fácil para nós a gente chorar com os que choram, mas é desafiador a gente se alegrar com aqueles que estão sendo abençoados também. E a gente estava conversando outro dia, às vezes a gente nem sabe o que o nosso irmão faz. No nosso primeiro encontro lá, que o Alexandre foi, então foi na segunda semana, a gente conversando, em dado momento, a gente falou que o Alexandre consertava celular, e tinha gente que não sabia. E a gente falou, tá vendo, se a gente não estiver nas casas, a gente nunca vai saber dessas coisas, que o Alexandre conserta telefone, que eu sou advogado, que a irmã Bruna é manicure, é nails, né? Hoje em dia não é mais manicure, é nails, né? Que a Lidiane é professora, e que o Serafim tem um testemunho lindo, ele contou lá ontem, eu não sabia que o Serafim ia no forró. Depois ele vai contar aqui para os irmãos. Mas, irmãos, a gente tem uma certa dificuldade de ir no empreendimento do irmão, de fortalecer. Às vezes é a diferença de R$2, mas você não vai lá na irmã, não compra o bolo da irmã porque é caro. É R$2 mais caro do que do lado, que você não conhece, mas você não abençoa a sua irmã, que está lá fazendo o trabalho dela. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos parar com isso de, fulano é de casa. A gente usa esse termo, às vezes, para falar assim, não convidou porque é de casa, não abençoou porque é de casa, não liberou uma palavra porque é de casa. Não, irmãos, é de casa aí que você tem que abençoar, tem que declarar coisas boas, tem que convidar para coisas boas. Paulo disse lá em Gálatas que a gente deve fazer o bem a todos, especialmente aos da família, da fé. Então, seja curado disso, em nome de Jesus. Talvez Marta pensou, minha irmã é de casa. Quem é essa aí para ficar aos pés de Jesus? Está aqui toda semana comigo, comendo cuscuz? Em terceiro lugar, Marta também sentou-se para aprender. Mas ela tinha muitas coisas para fazer. Irmãos, eu nunca tinha parado para pensar que a Marta também sentou para aprender. No versículo 39, aí fala, né? Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ou seja, a casa era de Marta, a sua irmã também se sentava para aprender. Marta também parou para aprender. Mas a Marta, ela não só ficou aprendendo, ela também ficou ansiosa, preocupada, afadigada com muitas coisas. Ela não foi capaz de abandonar os seus afazeres, a sua preocupação legítima de oferecer uma casa, um café, de oferecer um ambiente confortável. Ela não foi capaz de deixar essas coisas secundárias de lado para desfrutar plenamente da presença de Deus. Ela não foi capaz de deixar as coisas importantes, legítimas. Ela não foi capaz de, naquele momento que ela estava com Jesus, tão somente Jesus ser o centro de suas atenções. O que a gente aprende com isso? Que às vezes, irmãos, a gente não é proibido de preocupar-nos com as nossas coisas. A gente tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em pagar suas contas. Você não pode ser um caloteiro. Você tem que trabalhar, tem que dar uma condição boa para sua família, para sua casa. Você tem que fazer as suas coisas, seu empreendimento. Mas quando você estiver com Jesus e quando você estiver no ambiente que Jesus está, no seu tempo com Ele, você precisa dizer para Ele, e tão somente para Ele, o quanto Ele é importante. E as suas ações precisam concordar com isso. E você precisa, ao estar com Jesus, estar inteiramente com Jesus. E Ele ser o centro de tudo na sua vida. Então o problema não foi que ela não se sentou para aprender, foi que isso foi uma parte, mas ela não dedicou o tempo total a isso. A pastora falou um pouco disso no domingo, sobre que a gente faz mesmo muita coisa, mas bota uma coisa na sua consciência.
E aí que eu tenho falado sobre arrependimento. Quantas vezes a gente não usa a desculpa do trabalho para negligenciar o Senhor? Sabe, irmãos, eu não estou falando de você deixar de estudar para você crescer no seu trabalho, na sua profissão. Aqui na igreja a gente tem muito cuidado com isso, né? Aqui, a nossa igreja não é uma igreja ativista, a gente tem culto quarta e domingo, irmãos. Tem igreja aí que tem culto terça, quarta, quinta, todo sábado tem culto. A gente não tem isso, a gente não tem culto domingo de manhã, é uma vez a cada 6 meses. Mas quantas vezes, e aí eu falo isso por mim, irmãos, como que o Senhor está me tratando? E talvez você possa pensar, é muito fácil você falar, você saiu da empresa, você não está mais trabalhando, mas talvez seja mesmo, e é algo que eu estou me arrependendo diante do Senhor. Quantas vezes a gente usa o álibi do nosso trabalho, que é legítimo, para não dar ao Senhor a atenção devida. Então é uma linha muito fina, é um lugar assim muito cuidadoso para nós, em que você tem que se ocupar mesmo, você tem que dedicar a sua vida nas suas coisas mesmo, você tem que dar uma vida justa, a gente tem que batalhar por coisas melhores na nossa vida financeira, no nosso trabalho. Mas na hora que a gente está com o Senhor, no tempo que a gente tem que dedicar ao Senhor, o quanto que a nossa mente, o nosso coração está inteiramente dedicado ao Senhor, o quanto que nós estamos de fato, como nós cantamos aqui hoje, maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar em Suas vestes. Eu cantei errado, eu cantei estar em Suas vestes, a minha esposa me corrigiu, mas nós cantamos essas canções, como Maria que estava aos Seus pés e disseste, quanto que nós vivemos de verdade essas canções, o quanto de verdade nós vivemos a partir daquilo que nós ouvimos aqui. Quando nós estamos aqui, quando a palavra é liberada a partir de um pregador aqui, é uma sentença para cada um de nós, e começa aqui, quem está aqui em cima. Então o quanto que nós estamos levando isso a sério, e o quanto que o Senhor é de verdade a nossa prioridade. Chegou o tempo da gente se arrepender, irmãos. Quantos de nós estamos fazendo sempre algo importante antes de fazermos o mais importante? Eu queria insistir nisso com muito zelo e com muito temor, porque eu sei que essa palavra é primeiramente para mim. Quantas vezes eu me usei do meu trabalho para não dedicar ao Senhor um melhor tempo de adoração. Eu não estou falando só de estar aqui na igreja, é o tempo na minha casa, é o tempo com os meus filhos, é um tempo de qualidade com os meus amigos. Quanto que eu dediquei isso ao Senhor de tabela, sabe? E o quanto que a gente tem dedicado ao Senhor a nossa melhor parte. O Senhor não quer nada de nós, além do nosso tudo. E nós não estamos falando, irmãos, de você estar na igreja todos os cultos, todos os dias. Estamos falando de você ser verdadeiro com o Senhor, porque são esses que o Senhor procura. Verdadeiro adorador, que quando está com o Senhor, que na sua devoção diária, que no seu momento de devocional, que no seu momento na igreja, nos cultos, que no seu momento que você vai visitar alguém, que esses momentos, o quanto eles são de verdade na sua vida, o quanto você se entrega para esses momentos, para esses encontros, o quanto você está aqui, está com vontade de estar aqui, o quanto que você está disponível para ouvir a palavra, praticar a palavra e viver o sobrenatural dela, o quanto você está aqui inteiramente entregue, inteiramente submisso, inteiramente entregue e submisso ao que o Espírito quer fazer. Ou você vem aqui só para cumprir tabela, ouvir uma palavra que massageia o teu ego, ou quanto você está aqui para ouvir uma palavra que vai te direcionar, que vai te impactar, que vai transformar você e a sua casa, o quanto que você é capaz de pegar essas palavras, se arrepender diante do Senhor e colocar a sua vida para andar conforme a palavra que Ele liberou. Não senta para aprender afadigado com outras coisas. Desfrute da presença do Senhor. Desfrute da presença do Senhor. Eu queria que o Espírito Santo fosse constrangendo o nosso coração. Eu queria que o Espírito Santo fosse
nos inquietando no nosso lugar. Eu lembro que, por algumas vezes, eu sempre ouvi algumas palavras de Deus sobre a minha vida, de que a unção de Deus sobre a minha vida era a unção de atrair a presença de Deus para os ambientes. E o quanto de testemunho eu já ouvi ao longo da minha vida de que o lugar que eu estava, não só eu, mas aquele lugar, já ouvi isso no meu antigo trabalho, já ouvi isso no meu novo trabalho, já ouvi isso na minha casa, já ouvi isso eu pregando, eu cantando, eu estando na igreja, eu já vi muitos testemunhos de pessoas, nossa, que ambiente leve. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus quando você fala. Sabe, irmãos, eu não estou falando isso para dizer, tem uma unção. Não, é para te dizer que, sabendo dessa unção sobre a minha vida, setas são lançadas na minha mente o tempo inteiro. E eu percebo, irmãos, o quanto o diabo quer tirar a minha paz, a paz de estar na presença do Senhor. Eu cresci na minha vida cristã amando estar na presença de Deus. Sabe aquela pessoa fominha de todo encontro estar, de todo lugar estar, porque eu amo estar no lugar onde Jesus está. Mas sabe, irmãos, a batalha espiritual que é isso, de você ao longo da jornada, você ir pegando coisas legítimas, como o seu trabalho, como qualquer outra coisa, e deixando Deus de segundo plano, e sentando-se, mas levantando-se, entregando a Deus, mas puxando, dando ao Senhor, mas pedindo de volta, deixando sempre alguma coisa de contra ali, de plano B, porque talvez Deus não seja tão suficiente assim, e nós declaramos: o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta, mas talvez algumas coisas me faltam sim. A gente vai vivendo uma vida de talvez farsas, a gente vai se sabotando, e Deus vai nos despertando. E em nome de Jesus, irmão, nessa noite quero te convidar a você se constranger diante do Espírito Santo. Que o Senhor nos constranja. Em quarto lugar, eu entendo Marta, porque as comparações são inevitáveis. No versículo 40 ela fala com Jesus: olha, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixa aqui fazendo tudo sozinha? Manda ela me ajudar. Marta se viu trabalhando enquanto Maria estava lá, desfrutando da presença de Jesus. Nós somos assim também, nós fazemos conta o tempo inteiro. Marta está lá, talvez lavando uma louça, preparando um café, passando um café. E na cabeça dela as contas foram feitas. Eu estou aqui trabalhando, Maria está lá sentada. A gente é assim também, a gente está o tempo inteiro fazendo conta. Porque tem uma coisa que todos nós temos, a gente não gosta de perder. Ninguém gosta de sair perdendo. Então talvez Marta pensou: caraca, tô aqui de trouxa. Não é assim que a gente pensa? Nossa, eu sou muito trouxa, ó. Só eu que me dedico, só eu que me esforço. A gente vai fazendo conta. Não, talvez não é assim, eu tenho que diminuir aqui. Não, por que eu vou ficar indo na igreja? Eu já fui na célula, por que eu vou no culto? Não vou essa semana, já fui semana passada. Não vou jejuar porque eu estou tomando remédio. Não vou orar porque eu já orei. Não vou orar por fulano porque eu acho que ele não merece. Não vou orar por fulana porque também ela que foi fazer isso da vida dela, eu vou ficar orando, desgastando. A gente vai fazendo conta. E vai comparando. Maria está lá, eu estou aqui. Fulano está lá, eu estou aqui. Deus está fazendo lá, mas não está fazendo aqui. Deus está movendo lá, mas não move aqui. Meu Deus, as coisas estão acontecendo lá, mas não acontece comigo aqui. Meu Deus, olha só, está frutificando lá, mas eu não estou frutificando nada aqui. A gente vai comparando, a gente vai entrando num lugar que eu escrevi aqui, que as comparações, elas são a antessala do descontentamento e da murmuração. Você ficar comparando, você está um passo de entrar no lugar de murmurar, de ficar descontente. E se tem uma coisa que o diabo gosta de ouvir, é a murmuração. O que é para Jesus santo, 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 é para o diabo a gente murmurar. É uma canção para ele. Então, em nome de Jesus, irmãos, evite comparar. O que Deus está fazendo no lado, o que Deus está fazendo na frente, não é a mesma coisa que Deus vai fazer na sua vida. E amém por isso. Deus tem algo para você, específico para você, e Ele vai fazer no seu tempo.
Então, poxa, Maria está lá desfrutando, quebrantada, estava numa estação própria, ela estava numa estação específica dela, e ela está diante de Jesus. Marta está numa outra estação, está preocupada com outras coisas, mas ela está comparando. Deus, ela está lá à toa, eu estou aqui trabalhando, e ela fica comparando, e isso vai gerando nela ansiedade, vai gerando nela fadiga, vai gerando nela tudo de ruim. Cortisol vai atacando, vai ficando maluca. É assim com a gente também, é por isso que a gente não deve julgar. Porque a gente fica comparando. Mas em nome de Jesus, que Deus nos ajude. Que o Senhor tire de nós toda a comparação e que a gente aceite viver a nossa estação com o Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. O que é seu, o que é o seu tempo, Deus está fazendo e vai fazer da forma que Ele acha melhor. Por último, a Marta estava no modo mundo. Quem somos nós para julgar? Dos versículos 40 e 41, e 42, o texto diz que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe aqui só? No versículo 41, ela diz, Jesus responde, disse-lhe Jesus, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Apenas uma coisa é necessária. A Marta estava no modo mundo, distraída, ansiosa e afadigada. É o combo satânico dos nossos dias. Distração, ansiedade e cansaço, afadigamento, sobrecarregamento. Enquanto que no reino de Deus, o modo reino é o pão nosso de cada dia, é perdoar os pecados, perdoar os nossos ofensores e submeter ao céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o modo reino. É o pão de cada dia, é buscar por Ele. Não somente o pão de cada dia. É nós perdoar os nossos ofensores, pedir perdão a Deus e é submeter-nos à vontade do céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, o céu é a referência. E aí, irmãos, dentro do modo mundo, distração é uma tática de Satanás. Vocês lembram de Faraó, quando Moisés vai lá e fala, ó, Deus mandou o meu povo embora. O que Faraó fez? Deu-lhe mais trabalho. Ó, bota trabalho no lombo desse povo, porque eles estão à toa. Para eles distraírem, para eles terem o que fazer, para eles ficarem preocupados com as coisas. Então, a distração dos nossos dias é uma estratégia de Satanás. E irmão, tem muita coisa legal para distrair a gente. A gente pega uma série, a gente maratona, a gente vai no Instagram e são vídeos engraçados. E a gente vai roletando aqueles vídeos lá e daqui a pouco a gente fica horas ali. A gente tem muita coisa, tem os videogames maneiros. Na minha época, o videogame, os bonecos eram tudo quadrado assim, ó. Hoje em dia, né, as coisas são tudo tão bonitas, né, tão reais. A gente bota aqui alguma coisa na cara e tem uma realidade virtual. A gente já jogou Kinect, que você faz as coisas assim, né, na tela. Tudo isso são distrações, são coisas legais que no seu tempo e no seu tempo certinho é legal para nós, mas a gente vai se distraindo com essas coisas. O nosso trabalho, a gente precisa melhorar, a gente precisa estudar um pouco mais, a gente precisa fazer mais coisas. A gente vê vídeo na internet que os coaches falam assim, olha, você tem que ter outra renda, tem que fazer mais umas 5 rendas. Olha, você tem que fazer tal curso, compra tal curso. Você está no Instagram e aparecem uns 5 cursos para você comprar. Curso de como fazer coisa, como bordar, como fazer bolo, como construir uma casa, curso de como ganhar dinheiro, como perder dinheiro, como comprar Bitcoin e curso. E você vai ficando totalmente distraído. E a vida não anda. Sabe quando você está no Netflix para escolher um filme e você fica horas para escolher o filme e acaba que às vezes nem escolhe? É porque tem muitas opções e a nossa mente não consegue. Isso é estudado sobre isso, né? Então é por isso que no supermercado as coisas com os preços mais legais para o supermercado fica no meio assim, que você vê logo e escolhe. Porque se você ficar escolhendo muito, você paralisa. Ou seja, tudo isso que a gente tem de tanto de coisa são, na verdade, estratégias do Satanás, que o mundo jaz do maligno, para a gente ficar distraído. Quando a gente precisa se atentar a somente uma coisa. Uma coisa. Em segundo lugar, a ansiedade. O modo mundo tem a distração e tem a ansiedade. A ansiedade é a doença do século. O que é a ansiedade? É sentir um aperto, uma angústia, um aprisionamento, é se sentir sufocado. Ansiedade é também ficar preso ao passado ou também ter excesso de futuro. Isso tudo é ansiedade.
E eu ouvi uma frase que eu não descobri quem é o autor, mas eu anotei aqui. A ansiedade é ser crucificada entre dois ladrões: o remorso em relação ao passado e a preocupação em relação ao futuro. Sabe aquela coisa, quando você sabe que pisou na bola, sabe que alguma coisa não está legal, tem que perdoar alguém, eu tenho que pedir perdão a alguém, e você não, a vida não anda, você fica ansioso com aquilo, tem que resolver. Ou quando alguma coisa está lá no futuro, não vai acontecer, que 99% das vezes não acontece, mas você está preocupado, está ansioso, achando que vai dar ruim, vai morrer, que tudo vai dar errado. Então a ansiedade é esse lugar, você preso no meio entre passado e futuro e você sufocado. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Em Mateus 6:27, Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Basta cada dia o seu mal, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é o nosso pastor, nada irá nos faltar. E por fim, no modo mundo, tem a fadiga, cansaço. Enquanto Jesus diz: olha, vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados. O mundo tem nos oferecido muitas coisas para fazer, muitas tarefas. Você tem que estar sempre no seu limite, senão você não vai prosperar, senão você não vai romper, senão você não vai viver. Enquanto o Senhor tem para nós um lugar de descanso. O estar afadigado, irmãos, é você mesmo fazendo uma coisa, a sua mente está pensando em milhares. Você nunca desliga, você nunca descansa. Para dormir tem que tomar remédio. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui que tem dormido só com remédio, nós queremos declarar a cura em nome de Jesus. Sono para você, sono, aquele sono que o pastor Josias fala aqui, sono de perder a hora, mas um sono de Deus, um descanso do eterno na sua vida, em nome de Jesus. Foque no que você está fazendo. O que nos afadiga, o que nos traz esse cansaço, é estar fazendo uma coisa, mas está sempre ansioso, pensando no que vai acontecer. Meu Deus, eu não vou dar conta. E você fica pensando num monte de coisa. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor preservará em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, cuja mente está no Senhor. Se a sua mente estiver em Jesus, no Senhor, Ele vai preservar em perfeita paz. Ansiedade, irmãos, não combina com frutificar. Porque para frutificar tem um processo, né? Tem que primeiro plantar, né? O que é plantar? Você joga uma semente. Pensa, você pega uma semente de laranja. Uma sementinha, já é o quê? Laranja, só que ela é semente. Aí você faz o quê? Você pega, cava um buraco em terra. E tem que esperar um tempo, para que no seu tempo, a laranja, enfim, apareça. Mas combina com ansiedade? Não combina, porque você tem que pegar um bem e enterrar, acreditando que vai chover, vai fazer sol, e no seu tempo o processo vai acontecer e essa laranja vai gerar o seu fruto. Talvez você está ansioso, mas em nome de Jesus, só semeie, irmão, continue semeando. Na hora certa o Senhor vai fazer você colher os frutos. Bem-aventurado aqueles que vão semeando com lágrimas, porque voltarão colhendo com alegria. O Senhor tem uma colheita alegre para nós. O Senhor tem um tempo de colheita para nós. Nós vamos viver aqui, irmãos, em nome de Jesus. Foi profetizado sobre nós. Esse lugar tem palavras proféticas aqui, de que este lugar viverá um avivamento, viverá uma colheita, e nós cremos em nome de Jesus. Nós não estamos aqui pregando um evangelho fácil, um evangelho comercial. Não estamos aqui dizendo que você vai ser rico e próspero se você der o seu dízimo. Estamos aqui pregando Jesus Cristo, e Ele crucificado, e Ele ressurreto. O evangelho vale a pena, e nós vamos ver isso aqui. Por fim, irmãos, tem algo interessante sobre colheita, que é para acabar com a ansiedade de vez. Vai ter música? Pediu alguma música? Islane, pode vir, cadê ele, coitado do Islane? Em João, que foi até o texto que nós lemos ontem na nossa célula, João 4,
A partir do versículo 35 tem algo incrível sobre colheita, sobre frutificar. A pastora falou sobre isso domingo. Ela trouxe esse desespero de a gente frutificar. E talvez a gente tenha tentado a pensar que está difícil, que a gente não vai conseguir frutificar, que, meu Deus, eu não consigo trazer ninguém aqui na igreja. Mas olha só, olha essa palavra de Jesus, depois ele conversar com a mulher samaritana, ela sair para a cidade para ganhar a cidade. Olha o que Jesus diz, irmãos. Vocês não dizem, aí eu queria na NVI, se puder. Obrigado, desculpa. Perdão, Maria. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Pode passar. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro um ditado que diz, um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Irmãos, em nome de Jesus, esquece o passado, esquece o que ficou, olhe para frente, abra os olhos. O campo está pronto, as colheitas estão maduras. Olha, chegou o tempo de nós semearmos o que Deus tem para nós. Pare de se preocupar com o que passou, pare de ficar angustiado porque não deu certo, pare de ficar pensando, comparando que, nossa, a minha igreja não é do jeito que a igreja tal é. Não, pare de ficar pensando essas coisas. Só abra os seus olhos e veja, está pronto, você vai colher coisas extraordinárias que o Senhor tem para nós. Outros plantaram, amém. Nós estamos plantando também, estamos semeando, mas enquanto nós semeamos, o Senhor tem colheita pronta para nós. Eu queria que você se alegrasse no Senhor com isso. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. No versículo 42 de Lucas 10, Jesus disse para Marta, né? Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe, irmãos, alguns dias, algumas horas, em alguns momentos, você vai ter que se ocupar de trabalho mesmo. Mas se você estiver sempre conectada com o que o Senhor está fazendo e falando, você vai perceber também aqueles momentos em que você não vai poder fazer outra coisa, a não ser estar nos pés de Jesus. E isso não pode ser pesado, irmãos. Decidir se você vai vir ao culto, sabe, essa conversa não era nem para existir. Não era para ser pesado, não era para ficar fazendo conta do qual culto que eu vou, qual culto que eu não vou, se eu já fui em um evento, não vou no outro, sabe? Isso é uma conversa tão rasa. O que a gente deve discutir e pensar é o quanto de voz de Deus eu estou ouvindo, e o quanto de estar na presença dEle eu estou desfrutando. É por isso que eu tenho dito que o Senhor tem nos chamado ao arrependimento, irmãos, porque nós temos deixado o Senhor em segundo plano. E eu não estou falando da igreja, de estar nos eventos, eu estou falando de nós, a nossa relação com o Senhor. Nós estamos fazendo as coisas primeiro e perguntando a Ele depois. Nós estamos indo nos lugares primeiros e perguntando a Ele depois. Nós fazemos nossos projetos e depois apresentamos ao Senhor, quando na verdade o Senhor é a primeira coisa. E é por isso que eu quero te convidar, irmãos, por alguns minutos, você estar aos pés de Jesus. Eu quero te desafiar a você esquecer por alguns minutinhos agora do que você vai fazer quando você sair daqui. Nem pensa nisso agora.
Será que nós somos capazes de mergulhar em águas profundas com o Senhor? Costumo pensar que águas mais profundas, sabe aquele lugar que você mergulha? E quanto mais fundo você mergulha, menos você ouve quem está de fora. Então, quanto mais mergulhamos fundo no Senhor, menos sons de fora nós vamos ouvir. Então, será que nós somos capazes disso, irmãos? Hoje é uma quarta-feira, você veio pensando que, caraca, mais uma quarta. Mas foi a quarta, foi a noite que o Senhor separou para você ter um encontro especial com Ele. Então, se você puder ficar de pé, se você puder não olhar para o lado, não olhar para ninguém. Nós vamos cantar baixinho aqui em cima, mas eu queria que você começasse a dizer ao Senhor palavras de adoração. Mas eu queria pedir ao Senhor que Ele nos quebrante, que Ele traga para nós um arrependimento das vezes em que nós trocamos o Senhor. De forma sutil, nós nos sentamos para ouvir o Senhor, mas não estávamos inteiramente nele. De forma sutil, a gente se atentou a outras coisas, a gente foi fazer outras coisas legítimas até. Quantas vezes Deus tem falado e a gente não tem colocado em prática, porque a gente até sentou para ouvir, mas a gente não sentou para nos alimentarmos do Senhor. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Quanto tempo nós não provamos o Senhor? Qual foi a última vez que você deixou cair uma lágrima dos seus olhos? Qual foi a última vez que o Espírito Santo te tocou de uma forma diferente? Qual foi a última vez que você foi incomodado pelo Senhor, para não somente chorar diante dEle? Qual foi a última vez que você fez algo para o Senhor, sem que alguém tivesse que dar um comando? Qual foi a última vez que você desejou orar por alguém, que você relutou, mas você saiu do seu lugar e foi lá orar, porque o Espírito mandou você ir lá orar? Qual foi a última vez que você quis cantar uma canção ao Senhor? Aquela canção ficou te incomodando, você foi procurar, você nem lembrava a letra, você foi lá no Google e escreveu assim, não, só para ouvir a música, para achar a música, porque você queria estar com o Senhor com aquela música. Já fez isso? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele tem nos convidado ao arrependimento. Então comece a orar aí no seu lugar.